Tiago Jordão, vamos aos relacionados para o jogo desta noite. Lista de relacionados que conta com algumas ausências e novidades na lista, Marcão. Vamos lá. O técnico Kleber Xavier relacionou 3 goleiros, Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Como zagueiros, Luan Pérez, João Basso, Gil e Luizão. Laterais, Escobar, Igor Vinícius, Souza e JP Sherman. Volantes e meio-campistas, Zé Rafael, Diego Pituca, João Schmidt, Neymar Júnior, Gabriel Bontempo, Roleiser e Tassiano. Para o ataque, Álvaro Barreal, Guilherme, Chiquinho Soares, David Washington, Luca Meirelles e Robinho Júnior. Tá aí para você os relacionados para a partida contra o Internacional de Porto Alegre. E você já percebe que o jogador William Arão não está relacionado, né? Marcão, mas você critica demais, Marcão. Marcão, mas você pega no pé demais da diretoria do Santos. É mais um jogador contratado que não consegue jogar. É mais um jogador contratado... Marcão, quando você falou lá que nas últimas 5 partidas no Panathinaikos ele tinha jogado 3 minutos, você estava exagerando. Você está gorando o jogador que está chegando no Santos. Não. A gente traz informação, a gente trabalha com informação. E eu te pergunto, Jordão, já faz 1 mês que o Arão tá aí, Jordão. 1 mês. Já faz 1 mês que o William Arão chegou ao Santos Futebol Clube. Cadê o Arão, Jordão? Eis a grande questão, Marcão. Por quê? Até comentava com você em off ontem, Marcão, que o Santos é um grande The Office do futebol, né? Por quê? Quando o William Arão chega, ele diz que precisa de um tempo para se recondicionar. Legal. Quando o Santos, Marcão, vai jogar contra o Flamengo, a expectativa dias antes do jogo contra o Flamengo era que o William Arão não fosse ser relacionado. Legal também. Passou o tempo, Marcão, o William Arão relacionado e ele entra em campo. E aí ativa a expectativa do torcedor de quem sabe ele poder contar com o atleta mais vezes em campo. Passados dias, não joga contra o Mirassol. O presidente Marcelo Teixeira diz que ele tem 15 minutos de condição de jogo. No dia seguinte, o Kleber Xavier diz que ele tem condição de 45 minutos. E aí, ele sequer é relacionado, Marcão. Aparentemente, o Arão sentiu a panturrilha nos treinamentos e foi cortado da lista de relação de jogadores. E agora é ver o Santos Futebol Clube passar a informação mais concreta de quanto tempo não poderá contar com o William Arão. É verdade, a informação que o Arão sentiu a panturrilha é do nosso colega Wagner Frederico, um abraço ao Wagner. O Santos ainda não comunica oficialmente o problema sobre o Arão, mas o Arão teria sentido a panturrilha no treinamento de ontem, de terça-feira. A ideia era até ter o Arão como titular no jogo de hoje contra o Internacional. O Arão sentiu a panturrilha, pouquíssimos minutos jogados pelo Arão até aqui no Santos Futebol Clube, e é uma pena, né, Jordão? É mais um jogador que chega ao Santos Futebol Clube e não joga. A verdade é essa, né? E aí a gente questiona mais uma vez o scout do Santos Futebol Clube, todo esse trabalho, né, de escolher o jogador para ser contratado. Infelizmente, o Santos sempre contrata, na maioria das vezes, contrata o jogador em condições ruins fisicamente. E o Arão é mais um exemplo disso. O Arão deu a entrevista coletiva lá dizendo, olha, eu não estou bem preparado fisicamente agora, eu fazia muito tempo que não tinha tirado férias, tirei férias depois que eu saí do Panathinaikos, preciso de mais tempo, teve todo esse tempo de preparação e quando foi colocado ali, né, no esforço físico maior, para que ele pudesse realmente ser titular, ele já sente a panturrilha. E a panturrilha é algo que não é tão simples, viu, Tiago Jordão? De se recuperar. Então, é uma região delicada ali e vamos torcer para que o William Arão, pelo menos, consiga estar em campo contra o Sport Clube Recife no próximo sábado. Então tá aí, baixa no Santos Futebol Clube, o William Arão não está entre os relacionados. Jordão, mais informações sobre o Santos Futebol Clube? Você já trouxe os relacionados? Vamos às informações importantes sobre o jogo de hoje do Santos Futebol Clube. Jordão.
Vamos agora a outros dados da partida, Marcão. Vamos conhecer quais são os jogadores pendurados para hoje, Marcão. O Santos que conta com uma lista de pendurados com João Paulo, Gil, Diego Pituca e Tiquinho Soares. Desfalques, Tomás Incon e William Arão, Marcão. Além disso, o Santos, Marcão, está a 6 partidas sem vencer o Internacional de Porto Alegre. O Santos hoje tem o 4º pior ataque da primeira divisão e tem um aproveitamento de 44% como mandante. Para o jogo de hoje, Marcão, o técnico Kleber Xavier promoveu mudanças no time titular e o peixe que tem de ir a campo é da seguinte forma: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Volantes, João Schmidt, Zé Rafael. Meio-campistas, Roleiser, Neymar Júnior, Guilherme e mais à frente, David Washington num 4-2-3-1 do técnico Kleber Xavier. Tá aí Thiago, Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e o Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Neymar Júnior, Roleiser, Guilherme e David Washington. Olha, meus amigos varandeiros, eu gosto da escalação do Santos para a partida desta noite, tá? Eu acho que o Santos está bem escalado. Eu sempre faço a ressalva pro João Basso, que eu particularmente, Marcão, eu não gosto do João Basso, tá? O Zé Ivaldo não está nem relacionado, esse é um outro ponto, viu, Jordão? O Zé Ivaldo, parece que o treinador Kleber Xavier não gostou nada do que viu do Zé Ivaldo na última partida. O Zé Ivaldo não está nem entre os relacionados, não me parece ter qualquer tipo de problema físico. Opção técnica do treinador Kleber Xavier. Agora, o João Basso eu tenho minhas ressalvas, mas tá aí, o João Basso é o titular. Quando ele esteve como titular nas últimas partidas, o Santos foi bem defensivamente, sofreu, mas ele não comprometeu, então vamos dar o voto de confiança pro João Basso Bigodinho. Gosto do Gonzalo Escobar novamente como lateral direito, me agrada o Gonzalo Escobar jogando por ali, tem jogado muito bem como lateral. Eu acho que o Gonzalo Escobar é um jogador muito interessante do ponto de vista tático e tem feito uma boa... tem se adaptado muito bem jogando na direita. O Souza, pelo lado esquerdo, precisa atacar um pouco mais, né? O Souza é um jogador que está muito preso à marcação. Espero que o treinador Kleber Xavier dê mais liberdade ao Souza para que ele possa atacar. E sobre o Schmidt no meio-campo, Jordão, sem o Tomás Incon, sem o jogador Arão, para mim a melhor alternativa do meio-campo do Santos, pensando no meio-campo de marcação, é o Schmidt. Porque, veja, eu estava discutindo isso ontem com o Alexandre Santástico. Se você tem Benjamin, Roleiser e Neymar, que praticamente não marcam, praticamente nem cercam, né? São jogadores ali que não possuem a responsabilidade de marcação, não possuem cacuete de marcação. É claro que o meio-campo interessante poderia ser Zé Rafael de primeiro volante, Gabriel Bontempo de meio-campista central e o Neymar de meia. Só que aí você teria que sacrificar o Roleiser. Ou até mesmo sacar o Roleiser, porque não adianta você jogar com esse meio-campo sem ter atacantes que possam recompor. O Roleiser não marca ninguém, não marca nem consulta. O Neymar não marca nem consulta. Então, diante desse cenário, onde eu tenho Neymar e Roleiser que não marcam, eu acho que você precisa ter alguém de mais pegada no meio-campo, e aí entra o João Schmidt. Então, eu concordo com esta mudança do Kleber Xavier. E uma outra mudança é o David Washington como centroavante. Jordão, o problema é o seguinte, cara, você coloca o David Washington, dá saudades do Tiquinho. Você coloca o Tiquinho, dá saudades do David Washington. E no final das contas, nenhum dos dois estão jogando absolutamente nada. E o Luca Meirelles, infelizmente, o Kleber Xavier parece não gostar. É um fato. Não adianta a gente ficar contornando a situação. Porque se o Kleber Xavier tivesse gostado do Luca Meirelles, ele já teria colocado o garoto para jogar. Diante da falta de qualidade que tem demonstrado o David e também o Tiquinho Soares. Se o Luca não tá jogando, é porque o treinador ainda não viu potencial nele para jogar nesse momento. Então, Thiago Jordão, vai o David Washington. Eu acho que o Santos está bem escalado para o jogo de hoje. Gostei da escalação, quero te ouvir. Eu também gostei, Marcão, porque a minha interpretação sobre essa escalação é que o Santos não vai ficar preso lá atrás. Eu acho que você tirar o Álvaro Barreal do time e colocar o Benjamin Roleiser, Marcão, dá algum indício de que o seu time pode ser um pouquinho mais propositivo e não apenas reativo na noite de hoje, Marcão.
E com relação ao João Schmidt, eu acho que o técnico Kleber Xavier acerta, porque a outra opção era o Diego Pituca, Marcão. E hoje o Santos não pode se dar o luxo, na verdade nunca pode se dar esse luxo. Só que no jogo contra o Mirassol, o Santos não pegava a segunda bola, Marcão. Todo o rebote era da equipe adversária. E o Diego Pituca falhou nesse quesito. Ele era um atleta que cedia muito espaço e muito campo para o time do interior paulista. Hoje, com o João Schmidt, Marcão, eu entendo que, por mais que ele seja um jogador muito burocrático jogando no campo de jogo, eu acho que ele pode ter ali uma capacidade muito maior de conseguir ganhar esses rebotes e, quem sabe, sair no contra-ataque com mais efetividade. Porque é justamente isso, né, Marcão? Quando um time tá vindo pro ataque e você rouba a bola, você já consegue ligar o contra-ataque. Só que se o time chuta, a bola rebate em alguém e você não pega o contra-ataque, o time adversário ainda segue no ataque. Então, eu acho que o técnico Kleber Xavier acerta nesse quesito. Com relação ao Souza, Marcão, me arrisco a dizer que hoje vai ser o maior desafio dele jogando pelo lado, porque diferente do atleta Wesley da última semana, hoje o Bryan Aguirre, Marcão, é um jogador que marca muito, muito mesmo. Me lembra, inclusive, o Escobar, um jogador com muita disposição física, que fica mordendo o jogo todo. Então hoje talvez o Souza não tenha muito espaço por ali. E aí que entra que eu acho que o Roleiser pode se destacar na noite de hoje, Marcão. Porque o Bernabé é um lateral ali um pouco equilibrado, mas que sobe bastante para o ataque também. Talvez o Roleiser pode aproveitar esses espaços. Gosto do Neymar como meio-campista, eu acho que é ali que ele tem que jogar. Eu prefiro o Neymar de meia do que de falso 9. E com relação ao David Washington, é aquilo, né, Marcão? É basicamente dar murro e ponta de faca, né? A gente já colocou tudo que a gente pensa com relação ao David Washington. Eu acho que ele fez um grande jogo na última partida contra o Flamengo, um grande jogo dentro das possibilidades, e espero que hoje ele continue evoluindo, Marcão, porque contra o Mirassol já voltou a ser sonolento. Ah, exato, Thiago Jordão. O David, a gente, infelizmente, chegou num patamar do David que a gente precisa que ele prove que ele tem condições de jogar no Santos. Não adianta a gente ficar aqui, o David tem potencial. Se chega na hora do vamos ver, o cara não joga nada e tá numa nhaca danada, né? Veja que contra o Flamengo, nós elogiamos o David aqui, não pela questão técnica, elogiamos o David por ele fazer o mínimo, que é correr, se entregar, se doar ao Santos Futebol Clube. É muito pouco para um jogador do nível do David Washington, que custa mensalmente ao clube R$800 mil por mês e está emprestado até o final do ano pelo Chelsea. Então correr, se dedicar, se doar, isso deveria ser obrigação. Mas o David tem jogado tão mal que nós enaltecemos isso dele contra o Flamengo. Olha, pelo menos ele se entregou, pelo menos ele se doou. É muito pouco para um jogador desse nível, né? Isso aí tem que ser obrigação do cara se doar, se entregar, dar carrinho. Isso aí precisa ser obrigação do jogador. Então, Thiago, eu gosto da escalação, faço de novo a ressalva aqui para o João Basso, para que depois não me venham aqui, eu já disse aqui, acho o João Basso um zagueiro fraco, o zagueiro João Basso, mas no mais, eu acho que o Santos está bem escalado, tá? O Gonzalo Escobar, voltando ali para a direita, me dá mais segurança do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é um lateral que ataca muito e não sabe defender. O Gonzalo é mais equilibrado e mais inteligente, no meu entendimento, comparado ao Igor Vinícius. E o Schmidt é o que nós temos pro momento. Agora, Thiago, eu acho que a vitória do Santos hoje, ela passa muito pelos pés do Neymar e do Roleiser, né, Jordão? Esses dois precisam jogar muita bola hoje, porque a gente sabe que do lado de lá tem o Alan Patrick, que é um jogador de extrema qualidade, tem o Borré, que é um jogador também que sabe fazer gols, e é um Internacional com bons jogadores. O Bruno Henrique no meio-campo também é um jogador de muita qualidade, pega muito bem na bola, por mais que já tenha uma idade um pouco mais avançada, mas é um Internacional perigoso, com bons valores individuais, que vai jogar fechado, né, Jordão? Se nós temos um treinador gaúcho nesta ponta, do lado de lá temos um Roger Machado, ou seja, duas escolas gaúchas se enfrentando hoje. Então é sinal que vai ser um jogo pegado, não acredito num jogo bonito não, né? De um lado o Clebinho, né, que joga por uma bola, do outro o Roger Machado, ou seja, vai ser um jogo pegado hoje na Vila Belmiro. Marcão, vai ser aquele jogo pegado no meio de campo, né? Isso porque o técnico Kleber Xavier vai falar, Inter, vai você. E o Inter vai falar, não, vai você. E aí, Marcão, vai acabar gerando essa disputa no meio de campo. E você falou uma grande numa verdade. Quando a gente olha esse time do Santos, é basicamente, Marcão, um diferencial
técnico mesmo, que o Inter tem que se preocupar, é o Roleiser e o Neymar Júnior. Além do que, se esses dois, Marcão, não conseguirem dar liga, eu particularmente vou ficar muito preocupado. Porque são os dois grandes investimentos do Santos para essa temporada, Marcão, que eles não conseguiram fazer um gol ou dar uma assistência enquanto ambos estão de forma simultânea em campo, Marcão. Mostramos ontem no programa Santos Total. Então, tem que dar liga. O Roleiser, Marcão, tem que ser mais decisivo. Ele não pode. É claro que ele é muito importante ser um jogador da criação, porque ele tem um drible bom, ele tem uma movimentação interessante, só que ele tem que chutar pro gol, cara. Invade a área, assim como ele fez contra o CRB, Marcão. Escanteio, ele chegou como elemento surpresa no segundo pau. Chuta de fora da área, Marcão. Acho que o Santos tem que dar um toque pro Roleiser. Você chegar e falar, olha, meu amigo, vamos treinar isso aqui? Igual pro Neymar, Marcão. Tem que olhar pro Neymar, e se eu fosse o técnico Kleber Xavier, eu treinaria a arrancada do Neymar. O Neymar tem que voltar, Marcão, a conseguir pegar a bola e sair jogando em velocidade, porque senão ele acaba prejudicando o ataque santista. E hoje é um jogo fundamental. O Santos não pode se dar o luxo, Marcão, de perder grandes oportunidades. Isso porque, até tô vendo a tabela aqui, Marcão, se o Santos ganhar do Inter, a gente passa o próprio Inter. Digamos que o Santos ganhe, Marcão, fosse o primeiro jogo da rodada, é o Santos ganhando já chega na 12ª posição. Então, hoje é um jogo de 6 pontos, fundamental para o Santos Futebol Clube, e porque os outros adversários concorrentes do Z4 não jogam na rodada, além, claro, do Vitória e do Juventude, Marcão. Então, o Santos tem que abrir o olho e Neymar Júnior e Roleiser serão os principais jogadores na noite de hoje. Olha, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil, e sobre a arrancada que você falou, Thiago, eu acho que parte muito mais do Neymar isso, sabe? Não é algo que dá para, talvez, treinar. É claro que você pode forçar o Neymar a fazer isso mais, mas eu acho que passa muito pela questão de confiança do Neymar e também pela preparação física do Neymar, a questão física do Neymar, Jordão. O Neymar ainda não me parece ter a confiança para ter essa explosão que ele tinha no passado. E talvez, Thiago Jordão, a gente vai precisar se conformar com o Neymar jogando diferente mesmo. Talvez o Neymar nunca mais tenha aquela explosão que ele tinha de arrancar ali do meio campo, né? Tem a questão da idade, o Neymar já não é mais um garoto, tem 33 anos, e tem a questão física mesmo, né? O Neymar sofreu com muitas lesões musculares, né? Então talvez ele não consiga mais voltar aqui a ser aquele Neymar de tempos atrás, onde arrancava com a bola, armava ataques. Eu acho que nós temos uma realidade diferente do Neymar nesse momento. O Tom mandou aqui um superchat. Amigos, vocês acham que é obrigação fazer 9 pontos nas próximas 3 rodadas? 7 pontos é aceitável, mas menos que isso vai ser preciso ligar o sinal de alerta. Tom, eu tô calculando 7 pontos. Aliás, eu tô calculando 6 pontos. Isso não quer dizer que o Santos não possa chegar lá em Pernambuco e vencer o Sport, mas quando vocês pedem projeções aqui, a gente precisa fazer projeção de acordo com aquilo que a gente de fato entende que vai acontecer, né? Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Eu acho que o Santos ganha hoje, eu acho que o Santos tropeça em Pernambuco e o Santos ganha do Juventude. Eu calculo 6 pontos. Agora, nós também não calculávamos que o Santos ganharia do Flamengo, Jordão. Calculávamos 1 ponto, o Santos foi lá e venceu o Flamengo. Então, assim, projeção é somente uma projeção, né? Agora, acho que o Santos não pode fazer menos de 6 pontos nos 9 que tem a disputar nas próximas 3 rodadas. O Santos precisa, sim ou sim, fazer pelo menos 6 pontos dos 9 que tem a jogar nos próximos 3 jogos. Jordão, vamos às informações do Internacional de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre, do técnico Roger Machado. Marcão, hoje ele não conta com alguns jogadores, pois estão no departamento médico, sendo eles o Fernando, o Vitinho, o Luca Drummond e o Bruno Gomes, Marcão. Como pendurados ele tem o Bryan Aguirre, Vitão e ofensivamente o Bruno Tabata. Além disso, o Internacional hoje defende um tabu, não perde para o Santos Futebol Clube há 6 partidas. No entanto, o Internacional, Marcão, é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Apenas 19% de aproveitamento na Série A, não ganhou uma partida sequer fora do Beira-Rio. Além disso, o Internacional é a 4ª equipe que mais acerta cruzamentos, seja cruzamentos pelo alto ou cruzamentos tocando para trás. Com base nisso, um provável Internacional para hoje é o repeteco do que foi no último final de semana, num 4-2-3-1 com, no gol, Sérgio Rocher, zaga, Bryan Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, meio de campo com Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, ataque com Wesley, Carboneiro e Rafael Borré, Marcão. Tá aí esse Internacional, né, Rocher,
um belíssimo goleiro, Aguirre na lateral direito, Vitão é bom goleiro, é bom zagueiro, Vitor Gabriel e Bernabei. Esse meio-campo é muito bom do Internacional, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. O Wesley é um jogador de velocidade, eu particularmente acho um jogador nota 5,5. Carboneiro pelo lado esquerdo e o Borré, esse é um jogador perigoso, o centroavante do Internacional. É um bom time, o time do Inter, né? Mas não é nada demais, né? Não é nada de espetacular o time do Internacional. Mas é um bom time. É um bom time, não dá pra negar. Eu acho que até a posição que o Inter está no campeonato não está compatível com a qualidade do time do Inter, que começou o Campeonato Brasileiro muito mal, né? A verdade é essa. O Roger, ano passado, fez um bom Campeonato Brasileiro chegando ao Internacional, mas o Inter realmente nesta temporada não vem bem até aqui, o Internacional de Porto Alegre. É um jogo equilibrado. Thiago Jordão, o Internacional é um dos times com melhor aproveitamento em cruzamento, né? Temos que ter esse cuidado especial, Jordão. Essa bola aérea do Inter é muito perigosa, Jordão? Demais, Marcão. Principalmente contando ali com o Vitão, o Vitor Gabriel e dá até para colocar o Rafael Borré nesta equação, Marcão. E um outro ponto que o Santos tem que ficar ligado é com o elemento surpresa do Bruno Henrique. Por quê? O Internacional, Marcão, faz uma jogada chegando na linha de fundo em que o cruzamento ele não vem pelo alto, ele vem para trás. E aí, se você não tiver com o seu volante, a sua linha de zaga compactada, o Bruno Henrique vai chegar e vai fazer o gol, Marcão, porque ele vai estar livre. Então hoje é uma missão tanto para o João Basso, para o Luan Pérez e para a dupla de volantes do Santos na partida, porque o Internacional, Marcão, é perigosíssimo nos cruzamentos. Escanteios nem se fala, Marcão. Alan Patrick cobrando é muito perigoso. E também nas cobranças de faltas laterais. Porque o Internacional, Marcão, quando é o Alan Patrick que vai fazer o cruzamento, ele faz cruzando com arco. Então, se o Santos Futebol Clube não antecipar, Marcão, essa jogada, pode tomar uma bola nas costas vinda do Rafael Borré ou, por exemplo, do Vitão. Tem um varandeiro aqui perguntando, o Leão do Mar, canal que cobre o Santos Futebol Clube. Marcão e Jordão, quem é o favorito hoje na sua opinião? Olha, pra mim, meio a meio, 50-50 hoje na Vila Belmiro, não vejo favoritismo pra nenhum dos lados, tá? Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Acredito que o Santos vença o jogo, isso é um palpite apenas. Acredito que o Santos vença o jogo, mas eu vejo hoje uma partida sem favoritismo, um jogo que vai ser muito brigado, muito disputado, jogo difícil hoje na Vila Belmiro, mas hoje eu acho que o Santos vence a partida. Thiago Jordão, tem favorito hoje na Vila mais famosa do mundo, Jordão? Olha, Marcão, eu acredito que é um jogo muito equilibrado sim, só que se eu fosse uma casa de apostas, Marcão, eu colocaria 60-40 pro Internacional, porque eu acho que o Inter, ele é melhor que o Santos no principal setor de jogo, que é o meio de campo, Marcão. Eu acho que a dupla de volantes do Inter, Bruno Henrique e Thiago Maia, vive uma fase melhor do que, por exemplo, João Schmidt e Zé Rafael. É claro que o Santos Futebol Clube tem o Neymar, Marcão, e aí você tem que levar sim em consideração a genialidade do Neymar, só que o coletivo do Internacional hoje eu acho que pode destoar, então por isso eu coloco 60-40 para a equipe de Porto Alegre. Tá aí o Jordão colocando um favoritismo para o Internacional de Porto Alegre na partida desta noite. Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem na vila mais famosa do mundo? Hoje a arbitragem paranaense, Marcão. O árbitro da partida é o Lucas Paulo Torezin, que terá como assistente número 1 Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais, assistente número 2 o Rafael Trombeta, também do Paraná, e na cabine do VAR o Marco Aurélio Ferreira de Minas Gerais, Marcão. Além disso, o Lucas Paulo Torezin já apitou os jogos do Santos nesta temporada, foi no jogo de ida Santos 1, CRB também 1, Marcão, e no ano passado ele apitou 2 partidas na Série B, Santos 2 Ituano 0, Santos 2 Avaí nada.